Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores dilemas de qualquer sociedade. Afinal, como se alcança a justiça? Pois é, essa é a pergunta que assombra todo o sistema de justiça. É um equilíbrio super delicado, sabe? Um verdadeiro cabo de guerra entre dois objetivos que parecem totalmente opostos, mas que são cruciais para uma sociedade ser justa. E é justamente essa tensão que acabou criando duas filosofias de justiça, bem diferentes. De um lado, aquela busca pela eficiência não importa o custo. Do outro, a proteção da pessoa contra o poder, que pode ser esmagador do Estado. Bom, vamos entender isso melhor. Ao longo da história, essa tensão toda se materializou em dois grandes modelos que, olha, até hoje eles competem para definir o que seria um julgamento justo. De um lado, a gente tem o sistema inquisitório, com raízes lá na Idade Média. Do outro, o sistema acusatório, que já vem da Grécia e Roma antigas. Podem parecer só nomes técnicos, mas eles representam visões de mundo completamente diferentes. Para a gente entender o sistema inquisitório, é só pensar no juiz como se ele fosse um detetive. Ele é a figura central, que investiga, que persegue, que acusa e, no final de tudo, ele mesmo julga. O poder todo está concentrado na mão dele. Agora, no sistema acusatório, a analogia muda da água para o vinho. Aqui, o juiz é tipo um árbitro numa partida de futebol. Ele não joga por nenhum dos times, a função dele é só garantir que a disputa entre acusação e defesa seja justa e que as regras do jogo sejam seguidas. Essa diferença no papel do juiz é o ponto central que vai definir todo o resto. Vamos ver como isso funciona na prática. No sistema inquisitório, a concentração de poder é absoluta. Dá uma olhada na primeira linha dessa tabela. As funções de investigar, acusar e julgar estão todas nas mãos de uma pessoa só. E isso cria um problema bem sério. O juiz que monta a acusação acaba se apegando psicologicamente à própria ideia, o que torna quase impossível que o julgamento seja, de fato, imparcial. Já no modelo acusatório, a coisa é bem diferente. Ele exige uma separação muito clara dos papéis. Ou seja, tem uma pessoa para acusar e outra para defender, enquanto o juiz fica ali no meio como um terceiro imparcial, garantindo o equilíbrio. Essa separação de funções não é um mero detalhe, não. É a base da imparcialidade. E essa estrutura toda muda completamente o jeito como o acusado é tratado. No sistema inquisitório, ele é visto como um objeto, uma fonte de onde a verdade precisa ser arrancada, muitas vezes à força. Já no acusatório, não. Ele é um sujeito de direitos, que tem garantias e, o mais importante, a presunção de inocência. Isso nos leva para uma diferença filosófica bem profunda. O sistema inquisitório, ele persegue uma tal de verdade real, uma verdade absoluta que justifica quase qualquer coisa para ser alcançada. Já o sistema acusatório é, digamos, mais pé no chão. Ele busca uma verdade processual, que é aquela que aparece do confronto de argumentos entre acusação e defesa em pé de igualdade na frente de um juiz imparcial. O jurista Luigi Ferrajoli resume a essência do modelo acusatório em 3 pontos-chave: separação total entre quem julga e quem acusa, igualdade de condições entre acusação e defesa e a transparência do processo. São esses os pilares de um sistema justo. Certo? Agora vamos sair um pouco da teoria e ver como esse confronto de ideias acontece no mundo real, mais especificamente aqui no Brasil. No papel, a escolha do Brasil parece bem clara. A Constituição de 88, quando deu ao Ministério Público a exclusividade da ação penal pública, basicamente estabeleceu o sistema acusatório como nosso modelo oficial. A questão é que a realidade é bem mais complicada que isso. A lei diz uma coisa, mas a prática e a estrutura que a gente herdou contam uma história um pouco diferente. É que o sistema brasileiro é um grande híbrido. A fase de investigação, o famoso inquérito policial, ainda funciona muito com a lógica inquisitorial. É mais sigiloso, sem aquele debate aberto entre as partes. E, além disso, tem a cultura de um juiz mais ativo na produção de provas, um resquício claro do modelo antigo, o que cria uma tensão constante com o ideal acusatório que está na Constituição. Para tentar resolver essa tensão, surgiu uma das reformas mais importantes e, com certeza, mais debatidas do nosso direito: o juiz das garantias. A ideia é bem simples, mas poderosa. O juiz que atua na fase de investigação, autorizando quebra de sigilo e coisas do tipo, não pode ser o mesmo juiz que vai julgar o caso. A ideia é evitar a tal contaminação psicológica do julgador. A criação do juiz das garantias foi um passo muito claro do legislador para fortalecer a estrutura acusatória.
é a batalha mais recente e talvez a mais importante nesse grande confronto de filosofias dentro do sistema brasileiro. Ok, depois dessa análise toda, fica a pergunta: por que essa discussão que parece tão técnica de fato importa para a sociedade como um todo? É que a escolha entre um sistema e outro revela o que uma sociedade realmente valoriza. De um lado, o modelo inquisitório, que prioriza a repressão ao crime e a eficiência do Estado, mesmo que isso custe a liberdade. Do outro, o modelo acusatório, que coloca a proteção do indivíduo como valor central, aceitando que a justiça, às vezes, é um caminho mais complexo. Essa citação do professor Tiago Veras vai direto ao ponto. A gente não está falando só de leis aqui. Estamos, na verdade, definindo a relação de poder entre o Estado e cada cidadão. É uma escolha que molda o caráter de uma nação inteira. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. O jeito como equilibramos o poder do Estado e a liberdade individual, a forma como tratamos um acusado, como buscamos a verdade, tudo isso, no fim das contas, revela os valores mais profundos da nossa sociedade.